A paz do Senhor, Igreja Missionária da Restauração, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Greg, pastora Cris, os pastores que estão aí auxiliando o pastor Greg, que Deus esteja abençoando suas esposas, sua família. E o pastor Greg me deu esse privilégio de compartilhar com vocês, com a Igreja da Restauração aí em Fortaleza, uma palavra para que nesse domingo à noite vocês possam meditar nessa palavra. Então, que Deus seja abençoando a palavra dele. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 1. Tá? Então, assim está escrito no livro de Abacuque, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e os litígios se suscitam. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, amados, o profeta Abacuque, ele foi um profeta que ele faz essa oração, essa conversa com Deus, bem de coração aberto, e ele diz assim: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Esse profeta Abacuque, ele é um dos últimos profetas que viveu nos dias antes que a nação de Judá caísse nas mãos dos babilônicos. Então ele viveu justamente nessa época, e o profeta, ele antecede esse momento de escravidão do povo de Deus, antecede o juízo que Deus ia fazer. O que era que estava acontecendo? O povo de Judá, o povo de Israel, em desobediência a Deus, Deus então vai usar os babilônios como uma espécie de disciplina, de castigo mesmo. O rei Nabucodonosor, ele vem com uma mão forte, uma mão de ferro sobre o povo, e vai ser a disciplina do povo naqueles dias. E Deus então revela isso a Abacuque. Então, o profeta, ele estava provavelmente dizendo o que eu e você talvez tenhamos falado nesses dias. Talvez eu e você tenhamos falado justamente sobre isso, sobre a injustiça, sobre a perseguição da igreja, vendo homens injustos governando sobre justos, vendo leis erradas, a gente sendo prejudicado, e talvez eu e você tenhamos falado isso. Mas Deus, até quando? Até quando o Senhor vai permitir isso acontecer? Até quando o Senhor vai permitir homens que se dizem autoridade governar sobre a nação, governar sobre uma cidade, sobre um estado, governar com injustiça, fazendo coisas injustas? Então essa era a pergunta de Abacuque nesses dias, aonde o povo estava para passar por uma disciplina muito forte. E a resposta de Deus a Abacuque, ele diz: olha, os caldeus é uma nação amarga e impiedosa, e essa nação amarga e impiedosa, ela virá sobre o povo. Esse governo amargo e impiedoso, eles virão sobre o povo, trazendo violência, eles são terríveis, eles trarão morte, e essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Era algo muito forte, que Deus tinha revelado a ele, e ele pergunta: mas Deus, o que é que o Senhor me revela isso? A injustiça está muito grande, as coisas estão acontecendo. E aí nós vamos ver no capítulo 3, dê uma olhadinha depois que vocês vão ver
no capítulo 3, que vai acontecer uma mudança. Aquele profeta que começa a dizer assim, mas Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor não intercede por nós? O Senhor está me revelando toda essa violência? No capítulo 3 vai ter uma mudança. Esse profeta ele vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha que coisa interessante, a gente começa lendo um profeta desabafando o coração a Deus, dizendo, Deus, até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não me ouve? Até quando eu vou dizer violência e o Senhor não me ouve? Agora esse profeta já está dizendo o contrário. Esse profeta, o profeta Abacuque, ele está dizendo, olha Senhor, eu sei que os babilônicos vêm. Eu sei que vem um governo mau sobre o nosso povo. Eu sei que está chegando a morte, eu sei que está chegando a violência, eu sei que a disciplina vem sobre nós, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Por mais que não haja comida, por mais que os campos, lá a roça, o feijão e o milho não dê certo, por mais que a gente vá tirar leite no curral das vacas e elas foram roubadas, por mais que a gente precise dar lã das ovelhas e elas foram arrebatadas, foram roubadas, por mais que a gente vá procurar frutos na videira e chegando lá não tenha, mesmo assim eu vou continuar me alegrando no Senhor. Mesmo assim o Senhor vai continuar sendo meu Deus. O que é que Abacuque está dizendo? A minha vida, eu não vou viver uma vida segundo as circunstâncias. Meus amados, nesses dias, a gente está vendo uma igreja triste, uma igreja do Senhor preocupada com Covid, preocupada com morte, falando sobre morte. Meu povo, nós não vivemos segundo as circunstâncias que nos cercam. A gente precisa viver segundo as coisas do céu. Eu não estou dizendo isso para a gente tomar uma postura irresponsável sobre nada. Sobre nada. Se você sabe que tem um lugar que pode correr um assalto, você tem cuidado. Não é só questão de Covid, não. Se a gente sabe que vai fazer uma compra e você não pode pagar, você vai ter um cuidado financeiro. Não é só com a saúde que a gente precisa ter cuidado. Não é só com Covid, a igreja só fala de Covid, de Covid. Nós precisamos viver, não é as circunstâncias aqui da terra, mas aquilo que o céu preparou para nós. Olha aqui que o profeta ele faz uma mudança. Ele sai de uma postura, dizendo, mas Senhor, o Senhor está revelando violência para mim, mas o que é que eu posso fazer? Ele sai de uma postura de reclamação para uma postura de gratidão. De dizer, Senhor, por mais que tudo não dê certo, por mais que eu procure comida e não encontre, o fruto da videira não existe, eu vou continuar louvando o Senhor. Eu vou continuar crendo no que o Senhor está fazendo para mim. Mas sabe qual foi a chave dessa mudança? Você vai dar uma olhadinha no capítulo 2. Só são 3 capítulos. O livro de Abacuque é muito pequeno e só são 3 capítulos. Olhe no capítulo 2 o que é que ele vai dizer no versículo 1. Ele diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei às minhas queixas. O que é que Abacuque está dizendo? Eu vou orar, eu vou para a torre de oração, eu tenho queixas, eu tenho dores, eu tenho reclamação, as lutas que eu estou passando, mas eu vou para a torre de oração, eu vou orar, eu vou buscar o meu Deus. Eu quero ouvir o que Deus... Gente, Pastor Greg, me permita falar isso com a Igreja da Restauração, a mesma coisa que eu tenho falado com a Igreja Cristo Vivo aqui em Juazeiro. Amados, desligue um pouco a sua televisão, saia um pouco do Jornal Nacional, escute o que Deus está falando, através da sua liderança. Quem é o seu pastor? É o William Bond, da Rede Globo, ou é o pastor Greg, a pastora Cris? Escute o que o céu
está falando com você. Não viva as circunstâncias desse mundo, mas viva o que o céu tem preparado para a sua vida. O que foi que o profeta disse? Eu vou ouvir Deus. Eu vou ouvir o Senhor. É interessante porque Deus falando a outro profeta, depois vocês abram aí Jeremias 33 e vocês leiam do versículo 1 até o versículo 11. Deus começa agora falando a Jeremias, a esse mesmo povo de Judá, a esse mesmo povo que sofreu, esse mesmo povo que Nabucodonosor invadiu. Deus começa dizendo assim: quando Jeremias ainda estava encarcerado no palácio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Chama por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das coisas dessa cidade e das coisas dos reis de Judá, que foram derribadas para defender a cidade contra as rampas de ataque à espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáver naquele dia, serão feridos por minha ira e meu furor. Porque desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes restaurei em abundância de paz e de segurança. Restaurarei a sorte de Judá, e darei a Israel, e os edificarei, como no princípio. O que é que Deus agora vai dizer ao outro profeta, depois que acontece tudo isso? Ele vai dizer: vocês vão ser uma cidade de saúde e paz. Ele vai dizer: eu vou restaurar. Amados, pode ser que hoje nós estejamos passando por muita luta. As igrejas fechadas, o povo da igreja perdendo emprego, os dízimos da igreja caindo, a gente passando por dificuldade. A gente vai conversar com o povo da igreja, é o povo da igreja precisando de feira, é passando por luta, mas sabe qual é a palavra de Deus? Ele vai restaurar, ele vai trazer restauração. Então eu quero deixar essa palavra com a igreja nessa noite de domingo. Acredite que Deus vai trazer restauração a cada um de vocês. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o pastor Greg, pastora Cris, que Deus abençoe toda a igreja da restauração em Fortaleza. Pai, essa é a minha oração nessa noite, que essa igreja não viva as circunstâncias que cerca ela, mas que essa igreja espere ouvir do céu e viva uma palavra que vem do céu para cada um deles. Que o Senhor restaure cada família, que o Senhor restaure suas vidas, que o Senhor traga a eles uma nova palavra. Que a igreja da restauração em Fortaleza suba para a sua torre de vigília e ore e espere uma palavra que vem de Deus. Não uma palavra que vem da internet, não uma palavra que vem da Rede Globo, mas uma palavra que vem de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os livre de todo mal. Que o Senhor os abençoe nessa noite. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Estamos aqui em Juazeiro do Norte, eu, pastor Pedro Filho, minha esposa Elisete e toda a igreja Cristo Vive, amamos demais, somos demais apaixonados por vocês. Pastor Greg, pastora Cris, pastor Harrison, sua esposa, Deus abençoe. Claudemir, Deus abençoe a sua vida, sua esposa. Deus abençoe a Igreja da Restauração e muito obrigado por essa oportunidade. Uma boa noite a todos e a paz do Senhor.